Análise de bolsa, dia 2 de junho de 2017. Eu vou falar bem rápido para o vídeo não ficar muito longo. Aqui o gráfico do Bovespa, né? Eu falei há séculos que eu já falo, né? Que está copiando a alta de 2009. Foi um dos acertos, um dos maiores acertos que eu já vi, né? Independente de ter sido o meu acerto, porque parou no 55 e caiu para o 48 e depois subiu reto. E lá, né, exatamente foi isso que eu desenhei, né, era 55, 48. Claro que normalmente não crava, mas por um acaso cravou, então passa a ser o acerto incrível porque cravou, né, isso aqui, 55, 48 e subiu reto. Aí aqui começou a fazer, não estava copiando tão perfeito na forma, mas ainda respeitando o tamanho, né. E aí aí vem aquela história do Temer, né, que cai em um dia, né, o que deveria ter levado um mês, né? Caiu em um dia. Aí acontece o problema, né? Por quê? Porque o Bovespa parou nos 60 mil, mas o futuro ele foi até os 57.750. Então a dúvida é a seguinte: se o Bovespa tivesse aberto junto com o futuro, ele teria ido nos 57.750. Então a dúvida é se por fractal o mercado já foi lá ou não. Se o mercado não foi lá, o desenho é esse aqui, né? Essas duas seriam amarela, só que a gente não foi no 66. Então, uma das possibilidades, ele ainda está indo para os 57.700, né? Porque ele parou no 60, é exatamente o 60 aqui, né? E subiu, só que era para o 66 e ele parou no 64. Então, 64.500, perdão. Então isso aqui cheira mal, né? Mas aí ainda tem essa chance, 57.700, e aí ele faria essa alta toda, esse zigue-zague pra cima. Depois eu vou botar o zoom, vai ficar... Mas não precisa, né? Só você olhar aqui 2009, né? Que você vai perceber. Aqui é a outra possibilidade, né? A gente já fez o 57.750, eu botei aqui, ó. Não foi, mas eu botei, tá? Então esse seria amarelo, amarelo, que cravou, né? Cravou perfeito. E a gente já tá nessa alta, né? Que seria perfeito, né? Aí a diferença é o quê? Olha a diferença no preço, tá vendo? Essas laranjas estão marcando a diferença do preço. Está um pouquinho mais alto, tá? Olha lá, o topo está um pouquinho mais alto, mas de laranja para laranja tem 2.000. E de laranja para laranja tem 2.000. Então se a gente sair para cima aqui, ó, a chance de ser esse desenho vai ser muito grande. Se romper esse topo aqui no 64.500. Né? Rompendo esse topo no 64.500, fazer isso tudo, a chance vai ser muito grande. Porque também encaixa o seguinte, se você contar os candles daqui até aqui, tem mais ou menos 14, 15 candles. Perdão. Tem mais ou menos 10, 11 candles, que é o futuro fazer máxima aqui, ó. E com a posição que eles estão, dos estrangeiros estão de contratos, encaixaria bem, né? Então, de qualquer maneira, depois teria uma queda forte, né? Aqui é mais ou menos 59 e alguma coisa. E depois ele volta para cima, faz o zigue-zague todo para cima e vai lá para... É claro que preço aqui é 73, mas não é obrigado a cravar, né? A gente já sabe. E aí, a outra possibilidade... A minha favorita é essa do meio, tá? A segunda. A outra possibilidade é essa aqui, né? Meio imaginar que pulou essa alta e essa baixa, né? Essa é a parte estranha do fractal. Mas a gente tem cravado esses fundos, ó. E tem cravado o mercado no preço, ó. Né? Então ele partiria... Aqui seria 68, né? Ele já teria pulado o 66. Então ele iria para o 68. E também os candles encaixam com a história dos contratos, né? Seria próximo do 68 o vencimento. Né? De qualquer... Seria um pouco antes, né? mas seria máximo de qualquer maneira da ida para cima. Depois faz um zigue-zague para baixo, aqui é mais ou menos 63, e aí vai embora para o 73, né? Isso aqui. Né? É a terceira, porque está batendo o preço cravado. Né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que com a queda do Temer aconteceu um negócio bem interessante. O fractal lá em fevereiro de 2016, eu tinha feito a figura para cima, né? E ela tava, e também era fevereiro, né? Em 2009 é fevereiro, tem um fundo em fevereiro, né? Que foi como partiu. E o que aconteceu? A gente fez, aqui atrasou um pouco, né? Aqui estava na frente um pouco, um mês na frente. E com a queda do Temer, o que aconteceu? Quase igualou na data, o do segundo, né? A segunda possibilidade está quase igualado na data, porque a segunda possibilidade é isso aqui, né? É fazer esse bolo aqui... Peraí, deixa eu botar na segunda possibilidade, porque isso é bem interessante. Ó, na laranja, tá vendo? Aqui na laranja é o 8 de junho. Hoje
é 2 de junho. Quer dizer, a gente igualou praticamente o dia e o mês, né? Praticamente. Então, é bem interessante isso, né? O fractal continuaria no tempo, bem parecido, né? E aqui o topo é novembro, se eu não me engano. Depois, em outro vídeo eu falo. Confirmo esse tempo. Aqui o zoom, né? Essa parte da esquerda é 2009, né? Na parte que a gente está na dúvida, né? E essa parte é agora. Então vou explicar. Aqui na verde é a possibilidade do 57, né? Aí eu não botei para cima para não poluir, né? Mas a gente percebe que tem um W aqui, né? Que é esse W aqui. E aí faz o W e aí faz o zigue-zague para cima. Você não, quando você for ver o zigue-zague, não olha o meu desenho. Olha 2009, né? Obviamente, né? Até no seu gráfico, não precisa olhar aqui. Pega o gráfico lá e dá um zoom em 2009 que você vai ver isso aqui. É porque aí você vai ver os patamares de preço, né? Aqui eu não botei os preços. E aí aqui a outra possibilidade, né? Essa dos 57.700, que eu acho que não vai fazer. A outra é a minha favorita, né? Que é essa azul. A gente estaria aqui, né? Azul bem parecido, né? O número de candles até o topo. A queda, né? Os 2.000 pontos. E olha o candle de hoje, tá vendo? Um candle pequeno, ó. Que seria esse aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Um candle de fundo e um candle... Olha lá. Esse candle aqui tem quase o mesmo tamanho desse candle verde, tá vendo? Só que quando eu comecei o vídeo, a gente estava aqui. O candle já tá melhor no mercado. Então, muito parecido com esse candle, né? Mas, de novo, né? O importante é romper o 64.500 para confirmar a figura, tá? É óbvio que se a gente sair para cima, ó, aqui é segunda, né? Tem um candle que vai e volta. Poderia fazer ou não, né? Não precisa ficar repetindo os candles. Ainda mais que esse candle é morto, né? Se você pegar só esse para cima, já engole ele. E aí terça seria a confirmação, né? Mesmo sem romper, se faz um candle forte e afasta do fundo, a chance fica muito grande da gente sair para cima, né? Ainda vai ficar na dúvida se é o 68 ou 66, mas de qualquer maneira, para cima, né? Aliás, todos são para cima, né? A diferença é que um vem no 57.700, os outros partem daqui, né? Mais ou menos. Mas no final tudo acaba lá em cima, né? Não tem diferença na direção geral. Tem diferença no vai e volta porque o Temer fez o favor de atrapalhar tudo, né? Mas, de qualquer maneira... E aí a roxa, que é a possibilidade de a gente ir direto para o 68, então eu botei uma reta lá para o 68, né? Que seria daqui para o 68. A gente já estaria aqui, né? Perdão, a gente já estaria aqui nessa roxa. Sairia direto para o 68, né? Que é isso aqui, ó. E aí faz o zigue-zague para baixo, que é esse aqui, né? Já está na azul, então eu encostei aqui, já dá para ver. E aí continua na azul, faz o zigue-zague para baixo e vai embora. Então é isso, as três possibilidades, todas indo para cima. E obviamente, se você perceber, eu já falava nisso lá de baixo, né? Que isso tudo aqui, ó, olha 2009, o topo todo, isso é um M gigante, né? Que o fundo é 57.700. Então o que acontece? A gente já está na figura de topo. Apesar de a gente ver alguma coisa, um topo maior, porque esse topo aqui fez mais baixo que esse aqui, né? A gente já estaria na figura de topo, né? Então indo lá para 72, 73, pode até passar, é óbvio que pode ir lá no 80, porque tem um ABCD que morre lá no 80, né? Mas aí no 80 descaracterizaria um pouco essa figura de topo. Então, porque vai ficar muito afastado, né? Então o M vai descaracterizar. Ele teria que fazer um outro M lá em cima para cair, né? Então seria mais complicado. Mas até aqui o 73, isso aqui tudo está valendo, né? Apesar dessa distância aqui também ser maior, né, de 72 para 69, do que foi aqui, mas de qualquer maneira vai continuar sendo um M, tá? E o B do M já está formado, né? Isso tudo sendo uma figura gigante de topo. Aqui o dólar index, né, naquele fractal que eu já venho mostrando, que está perfeito, né? Está incrivelmente, assim, perfeito não, né? Nunca é perfeito, mas está muito parecido, né? E o mercado fez exatamente o que eu desenhei, né? Eu falava que a chance de bater nessa na média era muito grande, então a gente estaria nesse bolinho da azul, ó, e aí faltaria essa queda para bater na média. E aí a média é muito forte, né? Essa média é muito forte, serviria como suporte, e também acabaria o fractal, né? E aí o dólar index sairia para cima. E aí, só que aí o fractal acaba aqui, né? E voltaria a cair, só que o que eu acho é que não volta mais a cair, né? Por causa de uma figura maior, que eu já venho mostrando também em outros vídeos, e a gente iria lá forte para cima, né? Que seria o nosso dólar também ir para cima e a nossa bolsa cair. Encaixa bastante com o nosso topo próximo, né? Porque o dólar índice, por um acaso, o nosso dólar está bem descolado do dólar index, mas
no médio e no longo não tem como descolar. Ele vai acabar indo atrás do dólar índice. Então se o dólar índice partir para cima, o nosso vai atrasar, ainda vai cair, mas depois vai querer partir para cima. É isso que eu tô vendo, é isso que normalmente acontece no histórico. Aqui é aquela cópia do petróleo com dólar, né? Que eu também mostrei esse último topo laranja, né? Eu desenhei para baixo, foi o que aconteceu, né? É muito parecido, né? Olha lá, ele caiu, né? Fez uma volta aqui, que seria mais ou menos isso, né? No dólar índice não tem essa volta perfeita. E aí tá indo em direção a esse fundo aqui, que é esse fundo aqui, né? Aí teria uma volta, que é essa volta aqui, depois cai mais, né? O dólar índice ainda não parou de cair, então o petróleo cairia mais. Só um adendo aqui nessa cópia. Cópias são muito perigosas, né? Cópias de mercados diferentes. É complicadíssimo. Essa cópia tá perfeita, né? O dólar índice está fazendo antes. Então eu postava uma cópia de Gold com Bovespa, que era mais perfeito do que isso, né? E teve uma hora que parou, né? O Gold não subiu e o Bovespa foi embora. Então, serve de ensinamento, né? Você imaginar mercados diferentes mantendo uma cópia é mais complicado do que a cópia do próprio mercado, tá? A cópia do próprio mercado já é complicado, né? Você imaginar mercados diferentes é mais complicado ainda. Então é o seguinte, você acredita até que erre. Então acredita, mas com a pulga atrás da orelha, tá? Qualquer coisa do petróleo, um zigue-zague para cima aqui, ó, você vai ver que aqui não tem, né? Tem até esse aqui, né? Mas ainda mais que não encaixa, né? Se você está imaginando a segunda opção do Bovespa, é o Bovespa para cima, seria Petro para cima. Dificilmente o Bovespa vai subir sem a Petro subir, né? E a Petro subir sem o oil subir também é complicado. Então, a não ser que aí o petróleo descolhe da Petro, a Petro descolhe do Bovespa, aí fica essas dúvidas todas, mas fica o aviso, né? Que a qualquer momento pode abortar, e cópias de mercados diferentes são mais complicadas, são mais fáceis de abortar. Aqui o S&P, isso não era para estar aqui, não está desenhado. Aqui sim. O S&P, na cópia que eu já vinha fazendo, né, perfeita, né? Olha lá, essa verde, azul e roxa perdão, eu não botei a verde aqui, né? Mas é preto, azul e roxa, é preto, verde, azul e roxo, né? Sendo que a diferença é o quê? Aqui caiu um pouco mais, mas olha lá, o número de candles muito parecido, né? Olha lá, aqui 4 candles, aqui 3 candles, e aí sobe, faz a voltinha na roxa, olha lá, faz a voltinha na roxa e vai embora. Faz a voltinha na roxa e vai embora. S&P, olha lá, próximo de uma embolação para cair, tá vendo? Um topo bem embolado, né? Para cair, que é isso aqui, né? Um topo embolado, depois um mais baixo, olha lá, e depois uma queda um pouco mais forte e depois vai embora. Isso aqui seria outubro, tá? Depois vocês vão ver a coincidência no tempo do negócio do Larry Williams, que é bem interessante, né? Que ele só vê tempo, ele marca também o fundo em outubro. E é muito parecido com isso aqui também, né? Aí o outro fractal, né, o gigantesco, que é mais maravilhoso ainda, né? Essas 4 laranjas são essas 4 laranjas, aí sobe, essas 3 azuis e essas 3 roxas é a perfeição da perfeição, né? É acertar o detalhe do detalhe, né? Olha lá, as 2 azuis, do mesmo tamanho das 2 azuis, da mesma forma. Aí cai para as 3 roxas, olha lá, cai para as 3 roxas. Esse aqui tá um pouco mais em cima, né? Mostrando um pouco mais de força, né? Esse aqui fez um pouco mais embaixo, mas a forma perfeita, né? Um ombro, cabeça, ombro. Aí sai para cima, olha lá, sai para cima. Aqui seria a vermelha, né? E aqui o mesmo mês, né? Olha lá, uma volta para baixo, olha lá, uma volta para baixo na vermelha. Tudo aqui tá mais curtas as quedas, né? Aí o interessantíssimo, né, senhores, o cúmulo da perfeição. Tá vendo essas 2 vinhas que eu botei mais finas? Olha lá. Olha as 2 vinhas mais finas, né? No mesmo tempo, praticamente, tá? Que é o mesmo mês. Olha lá, no mesmo tempo que ela deveria acontecer, acontece. Isso aqui é a eleição do Trump, ó. O fiapo acontecendo aqui, o fiapo acontecendo aqui. Quer dizer, é o candle acontecendo, né? Mas qual é a diferença? Aqui o candle veio antes, olha lá. Aqui o candle veio depois, né? Aí podem dizer os mais céticos, porra, Cláudio, mas isso é totalmente diferente, né? Tá depois. Mas, senhores, fez o fiapo, senhores, aonde deveria, no mesmo tempo, olha lá. Muito próximo do mês, né? Era a final desse mês, pegou o começo desse mês, olha lá. E aí sai pra cima, olha lá. Então a gente estaria aqui, ó, indo pra rosa, tá vendo? Ainda indo pra rosa.
Aqui o que aconteceu? Aqui atrasou, tá? Aqui o topo é maio, aqui a gente já está em junho e não está fazendo o topo, porque tá copiando na forma, tá vendo? Essa queda azul aqui, ó, é essa queda azul. Então falta uma alta ainda, que é a alta que o Caldas também tá prevendo, né? E aí por esse fractal, olha que interessante. Olha aqui, ó. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tá vendo? Olha lá. É um bolo e uma queda para outubro. A diferença aqui é o quê? É que ele está subindo em vez de fazer um fundo. Mas o bolo é muito parecido, olha, de rosa amarela é muito embolado, né? Você vê que o mercado não progride, ó, amarelo está abaixo de rosa. Tá vendo? Mas ele tem topos ascendentes, mas os fundos também ascendentes, né? Mas se você pegar o topo da rosa, a amarela não progride, né? Seria um mercado lateral, não de queda, né? Então, por um fractal, a gente ainda vai cair, né? A queda de uns 170 pontos, tá? Do topo, tá? Não foi feito o topo ainda, vamos ver onde ele vai fazer. Não é obrigado a copiar esse 170, mas é o fractal que estou mais acreditando, é o anterior, né? Porque ele está mais próximo. Aqui eu botei uma cópia, eu botei isso aqui, seria fazer isso aqui, tá? Da rosa para amarela, aqui não cabia, eu botei aqui, é mais ou menos isso. Que é muito parecido com o outro fractal, só que o outro fractal é caindo, esse fractal é lateral, né? Que é esse aqui, o meu favorito é esse aqui, do topo até aqui tem 170 pontos, tá? O Caldas traça uma coisa mais catastrófica, né? Que eu não acredito, mas pode acontecer, sei lá, 300, 400 pontos. Ele traça um negócio, sei lá, de 1000 pontos, 1500 pontos. Esse que eu não acredito de jeito nenhum, né? Esse que ele traça de 1000 e 1500 pontos eu não acredito. Mas até 400 eu acho que pode acontecer. Aqui é o meu, ó, e aqui é o do Larry Williams. Tá vendo esse vermelho aqui? É o futuro, é tudo traçado no futuro, ó, tá vendo? O mercado não aconteceu ainda, já tem até outubro aqui, ó. Esse fundo aqui da direita é outubro. Tá vendo que o mercado, ele não aconteceu ainda? Tá vendo? O Larry Williams usa um gráfico de barras. Olha esse fundo aqui, ó, o último fundo, tá? Olha aqui, ó, foi esse aqui, ó. Olha como é muito parecido, ó. Tá vendo? Olha esse fundo, é esse fundo, ó, tá vendo? Só que é só no tempo, tá vendo? Ele traça um tamanho, mas não é para você ficar prestando atenção no tamanho, tá? Ele não sabe exatamente o quanto vai cair. Ele sabe o tempo, né? Que daqui até aqui, desse mês até esse mês, desse dia do mês até esse mês, é mais ou menos queda. E aqui é outubro, tá? E o topo dele aqui é maio, ó, aqui é junho, tá vendo? É o mesmo topo do meu, em junho, do primeiro, né? Do segundo. Que também no segundo tá repetindo o mês, tá? Então dá pra ver que aqui é junho, ó. Esse bolo aqui é junho, que tem uma queda, onde começa a queda, onde seria o topo, tá? Então seria isso aqui, ó, junho. Julho é muito parecido. Aqui na verdade é julho, tá? Junho ainda começa um bolo, fica muito próximo disso aqui, tá? No meu desenho isso aqui estaria um pouco mais acima, tá? Esse julho dele estaria um pouco mais acima. Mas é a mesma coisa, né? Tá parelho, né? E aí aqui o dele muito parecido com o meu, né? O dele aqui, ó, essa parte antes da queda maior, da vermelha, é essa minha aqui, ó, que é um pouco abaixo do outro topo. Quer dizer, muito parecido do desenho do Larry Williams. E aí vem a queda mais forte, olha lá, e a queda mais forte para outubro, né? O do Larry Williams igualzinho o meu, né? Igual o meu segundo. Né? Só que o meu ele mostra tamanho, né? Assim, aproximado, né? E o do Larry Williams não, aqui é só tempo. Ele também não acredita numa queda muito mais forte. Né? Aqui, tudo que eu falei lá é futuro. Senhores, de novo, eu vou falar de novo o que eu falo sempre. Para todo mundo entender. Não é o que eu desenhei que vai acontecer. Tá? Não vai acontecer igual. A chance de acontecer parecido é muito grande. Por quê? Porque tudo que eu desenhei para trás foi o que aconteceu. Eu desenhei a queda dos 57,750. Parou no 57,750. Exatamente no 750. Não parou no 700. Não parou no 800. Parou no 750. O futuro, né? Então, o que eu já desenhei já aconteceu. 55,48 era para cima. Aí você tem que ver quais foram os erros. Era um pouco mais em cima, era 71, parou no 69 e 500. Esse é o erro, né? Depois das 57,750, aí está dizendo que agora é 73. Pode não ir, pode ir a 70, pode não fazer nada, abortar totalmente. Por quê? Análise de futuro é uma análise dinâmica. Tanto que eu botei 3 opções, não tinha 3 opções antes.
Era só uma opção, agora com essa queda tem 3 opções, né? Daqui a pouco a gente vai voltar para uma opção, porque vai afunilando, o presente vai acontecendo e vai mostrando em qual fractal que está, né? Então tudo que está lá é futuro, o mercado pode desabar totalmente daqui, tá? Ir lá para 30 mil, não tem problema nenhum, né? Então o presente tem que sempre confirmar o futuro, tá? E o que é o presente confirmar o futuro? A gente romper essa reta laranja. Apesar dela estar muito próxima e estar inclinada, é uma reta forte, tá? Já tem um zigue-zague importante, sendo que a roxa é mais forte de todas, que é o tal do 64.500, né? Que se romper, dificilmente não vai fazer a figura toda e dificilmente a gente não vai voltar pro topo. Aí essa história de voltar pro topo ou parar um pouco antes, mesma coisa, como a gente está fazendo tudo mais baixo, não tem problema nenhum a gente parar. Só que lá em 2009, a parte da direita rompeu essa parte, tá? Então aqui a 69.500, a gente iria ali a 70.500, 71, né? Mas esse topo aqui do Temer também era para ter rompido isso aqui por 2009 e não rompeu. Então a gente não romper isso aqui não tem problema nenhum, vai dar no mesmo, né? Fazer alguma coisa mais baixo que o 69, no 68, aí o desenho todo vai ficar menor, né? Não tem problema nenhum. Mas o presente é romper a laranja, depois romper a roxa, dá compra, e se perder a azul, dá mais venda, né? O presente é só isso. Ele não se importa com o futuro. E ele está vendido, né? A reta vermelha, por quê? Depois dessa queda toda, obviamente que ele está vendido. Ele subiu, mas já caiu um pouco, né? E os contratos, 138 mil contratos. Por que eu botei a seta da azul dos contratos? Geralmente eu ponho aqui agora por fora, eu botei os contratos por fora, por quê? Porque é uma posição fortíssima e faltam 11 dias para terminar o vencimento. Então, com uma posição dessa, faltando 11 dias para terminar o vencimento, não existe no histórico o mercado cair, tá? Senhores, presta atenção. Não existe no histórico, não significa que não pode cair para o 57. Tem essa possibilidade no desenho e pode acontecer. Os contratos vão diminuindo, vai lá para o 57, depois volta a subir, eles voltam a comprar, não tem problema nenhum. Pode acontecer. Nunca aconteceu no histórico, né? Uma posição dessa, perto assim do vencimento, o mercado cair. Mas pode acontecer. O que significa nunca ter acontecido no histórico? Senhores, para mim o mercado é histórico. Eu acredito muito mais no histórico do mercado que em qualquer trader maravilhoso. O Larry Williams é um trader considerado o melhor trader da história, porque é o único catalogado que fez 10 mil dólares virar 1.200.000 em um ano, tá? Podem existir traders na história muito melhor que ele, mas catalogado num campeonato que não tinha como você roubar, e todas as operações eram gravadas, né, pelo histórico da plataforma, 10 mil virar 1.200.000 nunca ninguém fez, né? O segundo lugar desse campeonato fez 10 mil virar 100 mil, que é a filha dele, né? Então, se o Larry Williams me falar uma coisa e o histórico me disser outra, eu acredito no histórico, né? Ninguém é mais, pode até falar esperto, né, do que o histórico, para mim, né? O histórico, para mim, o que é a melhor ferramenta que existe no mercado, né? Tanto que os padrões, você acreditar num trader que é bom é porque a ferramenta, ele e a ferramenta acertam. Você está confiando no histórico do trader, né? De qualquer maneira é um histórico, né? Então é sempre o histórico para mim que manda, né? Então, como eu nunca vi isso no histórico, eu estou acreditando na alta e é aquela história. O número de candles que eu contei nos dois fractais que são para cima e não para os 57.700 acabam na máxima, que encaixaria perfeito com esses 138 mil contratos. E como não existe no histórico, eu continuo confiando. Obviamente, de novo, com a pulga atrás da orelha, porque eu sei que nada é 100%. Apesar de ainda ser 100%, pode acontecer uma exceção agora, não tem problema nenhum, né? Eu vou continuar achando que o favorito com 138 mil contratos é ir para máximo, perto do vencimento, porque eu já vi isso acontecer, sei lá, 100 vezes e uma não acontecer, não vai ter problema nenhum, né? Vou continuar achando que o histórico é sempre ir a favor dos contratos perto do vencimento, né? Com essa força toda, né? Então é isso, futuro, presente.